Ouve a voz do bom pastor. Amanhã gloriosa está raiando, breve o Rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. A leitura será feita no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Ouvintes, a Bíblia afirma que João estava no Espírito no dia do Senhor. E em verdade, aqui está um assunto que tem causado bastante celeuma. É claro que não deveria ser assim. Porém, alguns simplesmente não podem ver o que a palavra diz realmente. Em primeiro lugar, nós encontramos algumas pessoas boas que interpretam o dia do Senhor como sendo o sábado. E há outros que interpretam o dia do Senhor como sendo domingo, o primeiro dia da semana. Como poderia ser qualquer desses dias, quando João estava no Espírito recebendo aquelas visões por um tempo de 2 anos? Em realidade, o que sucedeu foi que João foi levado no Espírito, transportado para ver as cenas que se evidenciariam no dia do Senhor, que está no futuro. A Bíblia fala do dia do Senhor que está no futuro. João estava vendo o que aconteceria naquele dia. Agora, para fixar nossas mentes, vamos discorrer exatamente o que é o sábado hoje. O sábado, como conhecemos do Novo Testamento, não significa guardar um determinado dia. Nós não temos mandamento algum para guardar o sábado como o sábado judeu. Nem tampouco temos mandamento para guardar o primeiro dia da semana, que é o domingo. Mas aqui está a verdade sobre o sábado, que quer dizer repouso. Aos Hebreus, capítulo 4, versículo 8 ao 10. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria disso depois de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus.
porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio descansou das suas obras, como Deus das suas. Tem notado você a frase-chave da última parte do versículo 10? Deus repousou de suas obras. Deus deu aos israelitas o 7º dia para o seu sábado. E Deus lhes deu em comemoração a sua própria obra quando ele criou a terra e tudo que nela há. E após criar, então cessou de criar, e ele cessou os seus labores. Então ele repousou. Agora estava muito bem dar um sábado de repouso a um povo que estava todos reunidos no mesmo lugar e ao mesmo tempo, para que todos pudessem guardar um só dia. Hoje, a metade do mundo está em luz, enquanto a outra metade está em trevas. Assim sendo, não serviria. Porém, isso é somente um argumento natural. Vejamos o que diz a palavra acerca deste repouso. Porque aquele que tem entrado em seu repouso, este entrado não significa somente entrou no repouso, mas permaneceu no repouso. É um descanso eterno, do qual o 7º dia foi somente um tipo, ou somente uma sombra. 7 é consumação. 8 é o primeiro dia de novo. A ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, nos concedendo vida eterna e eterno sábado. Então vemos porque é que Deus não pôde dar um dia da semana como um sábado, repouso. Temos entrado em e permanecido no nosso repouso. O que Israel não pôde fazer, tendo somente uma sombra da verdadeira substância da qual nós gozamos, então por que voltarmos a uma sombra quando hoje temos a realidade, o verdadeiro repouso? A maneira de receber este repouso, o contínuo sábado, é pelo convite de Jesus Cristo. Ele disse amavelmente, afavelmente, amorosamente: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis sábado, descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Não importa quanto tempo tem estado você caminhando sob sua carga de pecado, ainda assim, mesmo que sejam 10 anos, 30 anos, 50 anos ou mais, meu irmão e minha irmã, venha com a sua vida cansada, venha do jeito que você está, e você encontrará o seu repouso.
o seu verdadeiro sábado. Agora, o que é exatamente aquele repouso que Jesus dará? Isaías capítulo 28, do versículo 8 ao 12. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômito e de imundície. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, pelo que, por lábios estranhos e por outra língua, falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Este é o sábado. Aqui está profetizado em Isaías, e se cumpriu como que quase há 700 anos mais tarde, no dia de Pentecostes, quando foram cheios do Espírito Santo, exatamente como seriam. Este é o verdadeiro sábado. Este é o sábado prometido. Foi ali que, por lábios estranhos, eles falaram ao povo. E Pedro deu a prescrição para entrar neste sábado. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! Então, quando foram cheios do Espírito Santo, deixaram suas obras mundanas, suas coisas do mundo, seus caminhos pecaminosos, seus jogos, seus adultérios, suas cobiças, seus flertes, suas mentiras, seus enganos, suas trapaças. O Espírito Santo tomou conta de suas vidas. Eles entraram em seu repouso. Ali está o seu repouso. Este é o sábado. Não é um dia, não é um ano, mas é uma eternidade, cheio e abençoado pelo Espírito Santo. É você cessando e Deus operando, como aconteceu com Paulo, aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. É Deus em você, querendo e efetuando a sua perfeita vontade. Vou dizer-lhes algo mais acerca do sabatista, que dizem que nós equivocamos quando nos reunimos
no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, sim. Aqui está o que disse Justino e bate com as Escrituras. Porque em Atos 20, versículo 7, a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Em 1 Coríntios 16, versículo 2, São Paulo mandava coletar no primeiro dia da semana. Aleluia! Glória a Deus! Então Justino está dizendo: no domingo tem-se uma reunião de todos aqueles que vivem nas cidades e nas vilas, e se lê uma porção das memórias e dos escritos apostólicos até onde o tempo permite. Quando se termina a leitura, o que preside num discurso da admoestação e exortação, ensinando e admoestando eles para imitar as coisas que foram mencionadas. Depois disso, todos se colocavam em pé e ofereciam a oração geral. E ao terminar a oração, como temos explicado, serve o pão e o vinho e se dá graças a Deus, e a congregação diz amém. Assim vemos que aqueles que dizem que a igreja primitiva mantinha a tradição judia de se ajuntar no último dia da semana, o sábado, estão totalmente equivocados e não conhecem a história da igreja. Aquelas pessoas podiam vir ao Senhor Jesus Cristo com suas almas cansadas, e elas encontravam aquele repouso. Há um gemido em todos os corações por aquele repouso, porém a maioria não conhece uma resposta verdadeira para assim alcançarem o repouso. Assim sendo, tratam de silenciar aquele gemido através de um sistema religioso, guardando certos dias ou aceitando credos e dogmas denominacionais. Porém, quando isso falha, então regressam à bebida, à bebedeira e a todo o excesso físico, crendo que por meio dos prazeres mundanos encontrarão satisfação. Até encontram satisfação, mas é uma satisfação efêmera, passageira. Porém, em tais coisas não há repouso. Eles fumam, tomam pílulas para acalmar seus nervos, porém não há descanso em drogas mundanas, em bebedeiras. Não, eles necessitam do Senhor Jesus Cristo. Eles necessitam do remédio celestial, do repouso do Espírito Santo, do descanso que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a maioria assiste à igreja no domingo. Isso está tudo bem, porém ainda assim não tem a ideia de como chegar, nem de como adorá-lo. Jesus disse que a adoração verdadeira é em espírito e em verdade. São João 4, versículo 24. Porém, que classe de adoração encontra alguém numa igreja que conhece tão pouco de Deus, que no Natal coloca um Papai Noel e numa Páscoa um coelhinho? Onde receberam isso? O receberam dos pagãos e fizeram parte da sua doutrina. Porém, quando alguém se entrega ao Senhor e é cheio do Espírito Santo,
Então deixa todas estas coisas, tenha um repouso em sua alma, verdadeiramente começa a viver e amar a Deus e adorá-lo como novas criaturas. Sim, preciosos irmãos, está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Então, aquela pessoa que uma vez vivia no pecado, adulterando, jogando, mentindo, prostituindo, flertando, matando, trapaceando, e muitas delas encontrando seus esconderijos em um sistema, sendo enganados. Eu quero vos apresentar nesta programação o real descanso, aquela chamada amorosa, bendita, Jesus Cristo com os braços abertos. Ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E não é só descanso para as almas, é a cura para o seu corpo. Sim, é a família equilibrada, é aquele jovem, aquela jovem bem direcionado, é aquele pai de família cumprindo com os requisitos da palavra, é aquela rainha do lar, aquela mãe. Serão lares alicerçados na rocha, vidas alicerçadas na rocha das eras, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para a oração da fé. Deus e Todo-Poderoso Pai, eu apresento os meus ouvintes naquele trono mencionado em Hebreus capítulo 4, versículo 15. O trono de misericórdia. Meu Deus, que cada um dos necessitados alcance esse descanso, descansando dos males, do pecado, das drogas, da falsa religião, de tudo que os aprisiona e o faz escravos do pecado. Que todas as obras velhas sejam cessadas e algo novo suceda em suas vidas, como novas criaturas em Cristo Jesus. Cura os doentes, liberta os oprimidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cansado da jornada desta vida, um dia entrando em uma porta encontrei o amigo verdadeiro que é Jesus. Naquele instante seus conselhos escutei. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, vos aliviarei.
Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Naquela hora seus conselhos recebi, e lá nas águas no seu nome batizei. O velho homem ali foi sepultado, nasci de novo para o reino do Senhor. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Hoje eu sou uma nova criatura, já transformado em Cristo descansei, e o fardo tão pesado do pecado, que era morte por vida eterna, eu troquei. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. E assim chegamos ao final de mais uma programação. A partir desse momento, você nos encontra através do fone e WhatsApp 69 99227 2684. Você estará falando com o pastor Antônio Gomes. Você pode também solicitar uma visita ao seu lar e solicitar um material gratuito para que você conheça ainda melhor essa mensagem que pregamos. Repetindo o nosso fone e o WhatsApp 69 99227 2684. Estamos à sua disposição. Você também pode nos acompanhar pela internet. Você vai no YouTube e ali você põe A Voz do Pastor e você terá acesso a hinos, pregações e cultos ao vivo. Na internet, no YouTube, você põe A Voz do Pastor e ali você terá acesso a todo esse material. Nós cremos que você estará nos ouvindo na próxima programação e até lá, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.